Profeta Jonas, capítulo 1. Amém? Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias e me acompanhassem na leitura. Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, encontraram? Estou ouvindo páginas ainda, está difícil achar o Jonas, né? Esse Jonas é fujão mesmo, né? Achar o Jonas não é fácil. Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Ajudou muito, viu, Felipe? O Felipe disse que é depois de Obadias, viu? Onde é que fica Obadias, né? Acharam? Se não, aí no início tem o índice, né? Página tal. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para onde? Para longe da presença do Senhor. Essa é a pior viagem que um ser humano pode fazer. Essa é a pior escolha que um ser humano pode fazer, é se distanciar da presença de Deus, é se distanciar da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhe respondeu. Jonas sabia muito bem quem ele era, né? Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou do mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Curva sua cabeça. Senhor, é com temor e tremor que nós nos aproximamos da Tua palavra. É impossível ler essa passagem nessa manhã e não nos identificarmos, ó Deus, com essa história. É impossível não temer o Senhor. Esse grande Deus, que conhece todas as coisas, que se importa conosco e que faz coisas extraordinárias acontecerem, até que cheguemos ao centro da Tua vontade e do Teu querer, por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça, por causa da Tua bondade. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Alcança os nossos corações. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? A beleza da Bíblia Sagrada e dessas narrativas é porque os nossos heróis bíblicos, eles são tremendamente humanos, extremamente frágeis. E nos anima pelo fato de que são extremamente parecidos conosco. Ler a história de Jonas é ler a minha história. É ler a sua história, é ler a história de uma humanidade, de um ser humano tão inconformado e tão difícil de se render e de se submeter à vontade de Deus. Por que nós somos tão resistentes e tão duros para obedecer a Deus? Por que muitas vezes nós, mesmo sabendo da vontade de Deus, mesmo conhecendo assim de uma forma tão clara e cristalina qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a direção de Deus, por que nós insistimos em pagar para ver? Por que nós tentamos a Deus? Por que nós medimos força com Deus? Nós vamos perder sempre. E graças a Deus porque perdemos. Porque, na verdade, quando nós perdemos, é uma prova de que Deus se importa conosco. E uma certeza de que Ele jamais vai abrir mão da sua vontade, porque a sua vontade para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Deus, mais do que ninguém, sabe o que é o melhor para a nossa vida. Deus, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida e Ele sabe que a sua vontade para a nossa vida é o melhor que existe para ela. Jonas é uma figura que nos reflete, mas também uma figura extremamente pitoresca, engraçada, na sua humanidade, nas suas fragilidades. Ele briga com Deus, ele se chateia com Deus, ele reclama, ele se aborrece, ou seja, é um ser muito humano, é uma pessoa muito frágil, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas conhecia a voz de Deus. Ele não teve dúvida nenhuma de que aquela voz que falava com ele era a voz de Deus. Às vezes, muitos de nós ficamos assim, num grilo, assim, estranho, né? Num desejo de querer ouvir a voz de Deus. E o grilo é porque, na verdade, nós queremos ouvir a voz de Deus do nosso jeito e da nossa forma.
E como Deus não se submete ao nosso jeito e à nossa forma, nós então ficamos nesse grilo e nesse conflito. Mas Deus nunca falou comigo, Deus não fala comigo, e na verdade é nós que não conseguimos ouvir e não conseguimos discernir a voz de Deus, porque Ele fala conosco constantemente através da Bíblia Sagrada, através da sua presença no nosso coração. Deus é presente na nossa vida. Uma das grandes dádivas de Jesus foi a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que habita no nosso coração, e nós que conhecemos Deus, que vivemos com Deus, sabemos claramente quando é Deus que está falando conosco. E Jonas sabia que era a voz de Deus. E a voz de Deus era muito clara para ele: Jonas, eu quero, olha só, o Senhor, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive. Você vai a Nínive e vai clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E qual foi a reação de Jonas? Ele realmente se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Eu estava lendo essa semana, o pastor Eugene Peterson, ele escreve um livro baseado exatamente aqui em Jonas, e ele comenta que Tarsis, onde Paulo desejava ir, desejava chegar, Tarsis era na Espanha, que até então era o fim do mundo, eram os confins da terra. Olha só que interessante. Ele sabe onde é Nínive, ele conhece Nínive, e o que ele sabe de Nínive, o que ele conhece de Nínive, é o pior lugar onde ele gostaria de estar. Ele sabia quem eram os ninivitas, extremamente maldosos, adotaram os cavalos para a guerra, habituaram-se nas suas batalhas a vazar os olhos dos seus inimigos e adotaram uma prática extremamente maldosa, que era a prática de desterrar os povos vencidos. Vencia um povo, arrancava ele daqui e metia ele noutra terra, noutra cultura, noutros costumes, para quebrar a alma, quebrar o sentimento de pertencimento, de pertença, de identidade. Então eles arrebentavam. Esses ninivitas, eles eram realmente muito ruins, muito maus. O ato de desterrar era de uma impiedade que só quem conhece um pouquinho de cultura, de antropologia, consegue entender a perversidade nesse ato. Arrancar um povo da sua terra, da sua cultura, da sua língua, dos seus costumes, era para aniquilá-los completamente, acabar completamente com a identidade deles. E Deus está dizendo para Jonas: Jonas, eu quero você em Nínive. E Jonas conhece perfeitamente Nínive. E sabe que é um lugar horrível para se estar. Ele não conhece Tarsis, não conhece, mas tem as informações e o imaginário de que Tarsis é uma terra ensolarada, é uma terra bonita, é um lugar que enseja euforia, alegria, e ele diz: é para lá que eu vou. O ponto alto que eu gostaria que nós pensássemos nele é: Nínive é ruim, mas é para lá que Deus quer que eu vá. Nínive é o lugar que eu não quero estar, mas estando lá,
eu estarei no centro da vontade de Deus e na presença de Deus. Tarsis é o lugar que eu imagino que será bom. Não sei, não conheço, nunca vi, ouvi falar, mas qualquer lugar que seja é melhor do que Nínive. E é para lá que eu vou. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso em relação à nossa família? Quantas vezes nós fazemos isso em relação a outro aspecto da nossa vida? Essa é a família que Deus te deu. É a melhor da terra? Certamente não. É a mais perfeita? Tem certeza que não. Mas se você ouvir a voz de Deus, vai ouvi-lo dizendo: é aí que eu quero que você fique. Mas aí, tomado de imaginações e de sonhos imaginários, começamos a sonhar com Tarsis. Começamos a imaginar num lugar que eu nem sei se existe, mas como estão dizendo que existe, que é maravilhoso e que é extraordinário, é para lá que eu vou. Mas você é doido de ir para lá se Deus lá não está? Se Deus não vai contigo, se Deus não vai comigo? Em muitos aspectos da nossa vida, nós agimos como Jonas. Por isso que eu disse que o texto ele reflete com muita clareza essa nossa humanidade, esse ser humano que não se aquieta, essa alma que levita, essa insustentável leveza do ser. Irmãos, o nosso ser não se acomoda e não se contenta com absolutamente nada. Isso não é problema geográfico, isso é problema de coração, isso é problema de alma. E só pode ser resolvido não é com Tarsis. Isso só é resolvido com graça de Deus, com presença de Deus. Você pode sair daqui para Tarsis, o melhor lugar do mundo, o mais bonito, o mais ensolarado, mas se a sua alma não estiver na presença de Deus, cheia da graça de Deus, no centro da vontade de Deus, Tarsis é uma desgraça. E você vai chegar lá e vai logo perceber que não é nada daquilo que você imaginou. E aí a gente desloca de um lugar para o outro, sonha com um espaço e outro, pensa num carro e noutro, pensa numa casa e noutra, pensa num casamento e noutro, pensa num filho e noutro. É a alma, irmão. É a alma, minha irmã. Esse marido aí que você tem pode ser Nínive. Uma tranqueira. Eu quero trocar esse Nínive por um Tarsis, Senhor. Você pode até tentar. Mas não tem presença de Deus, não tem graça de Deus. Essa mulher é a rixosa, é a goteira, bem que Salomão falou, essa mulher é rixosa, me enche o saco, me perturba, não me entende, não me compreende, não me ajuda, é Nínive. Eu não quero ficar nessa Nínive. Mas vai para trás para você ver o que vai acontecer. Paga para ver. Tarsis é a insustentável leveza do nosso ser que não se acomoda com absolutamente nada. Se o seu coração não estiver cheio da graça de Deus, Deus pode te colocar lá no lugar mais que a gente sonha e imagina, como bonito e que todo mundo gosta de ver. Deus poderia te colocar lá nas praias do sul da França, na famosa Côte d'Azur, né? Que é um lugar bonito, de gente bonita, de barcos, iates e cheiros, aromas, sol, água cristalina. É Tarsis.
Agora, se você estiver no centro da vontade de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus, Nínive é o lugar. Amém? Nínive é o lugar. Nínive é o melhor lugar. Jonas é esse reflexo da insustentável leveza do nosso ser. Oh Deus, que ser que não se acomoda no contentamento. Basta a gente mudar um pouquinho no nível de renda, no padrão de renda, que daqui a pouco nós já começamos a olhar para Tarsis. Quando eu não tinha casa, quando eu não tinha família, quando eu não tinha carro, eu sonhava com um carro, com a casa, com uma família, aí Deus me dá, e daqui a pouco eu transformo isso numa Nínive. E já começa a dar vazão ao meu imaginário para Tarsis. Senhor, isso aqui está uma Nínive. O Senhor não me leva para Tarsis? Eu quero ir para Tarsis. Tarsis é esse lugar imaginário, confins da terra, fim do mundo, praticamente inalcançável, longínquo, distante, mas que a gente fica imaginando, sonhando, desejando e muitas vezes caminhando para lá. É isso que o nosso querido Jonas faz. Por isso que eu disse que ele é tão parecido comigo e tão parecido com você, porque eu duvido que essa igreja hoje, a começar de mim, não esteja cheia de Jonas. Quantos aqui não estão comprando a passagem para Tarsis? Já está quase com o pezinho lá dentro do barco, outros já embarcaram, já está vivendo o mar tumultuoso, outros já estão dentro da barriga do peixe, outros já foram vomitados. Assim somos nós. Essa é a nossa realidade. O que levou Jonas? O que lhe deu o direito de achar que ele poderia escolher para onde ir? O que bateu na cabeça dele de repente, tomar o seu destino nas suas mãos, capitanear a sua própria alma, se assenhorar do seu destino, rejeitando claramente e deliberadamente a vontade de Deus? O que foi, irmãos, que fez isso? 2 conflitos internos que nós carregamos dentro do nosso coração. Primeiro, não se acomodar, não contentamento, descontentamento. Segundo, esse imaginário que não para, achando que sempre há um lugar que eu ainda preciso ver e alcançar antes de morrer. E nisso ele sai da presença de Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tarsis é fugir da presença de Deus. Nínive é duro, Nínive é complicado, os ninivitas são chatos, são mal educados, são grossos, são violentos, são brutos, mas é aí que Deus quer que eu esteja. Amém? Depois nós vamos falar mais sobre os ninivitas e sobre essa vida de Jonas, mas teve outra coisa que me chamou muita atenção nessa leitura, é que o Jonas, preste atenção, pastor Eudine Peterson, o Jonas da desobediência é mais bondoso e misericordioso do que o Jonas da obediência. Gente, prestou atenção no que eu falei?
O Jonas da desobediência que vai para Tarsis, que embarca no navio, quando o barco sobe e desce, que o povo acorda ele, o que está acontecendo? Ele tem misericórdia daquele pessoal do barco e diz: é por minha causa, a culpa é minha. Se vocês me jogarem no mar, tudo se resolve. Como é que você explica esse paradoxo de desobediência, mas ao mesmo tempo compaixão? E quando ele vai para Nínive, e prega em Nínive, e o povo se arrepende, ele odeia o povo. Ele fica chateado com Deus, porque Deus não arrebenta o povo. O estado de obediência dele é pior do que o da desobediência. Só Deus, né, irmãos? Depois nós falamos mais sobre isso, amém? Mas vamos orar? Vamos orar agora. Você está fugindo da presença de Deus? Está sonhando com Tarsis? Está dando a evasão ao seu sentimento, deixando o seu ser levitar? Gente, é problema de coração, não é problema geográfico. Não é problema geográfico, não é problema externo, não é uma pessoa externa, é problema da sua alma. Entenda isso, é problema do seu coração, é a presença de Deus, é a graça de Deus que vai trazer paz, tranquilidade e sossego para o seu coração. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça.